Irmãos, como eu já disse, é um motivo de muita alegria estar aqui, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida. O Senhor nos tem nos abençoado, nos tem nos salvado, e o Senhor está conosco, que é o mais importante. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos na palavra de Deus, que se encontra em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Alguns versículos vamos compartilhar com os irmãos. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação, com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos e por todos em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu como é, senão que também desceu dos partes mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cobrir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita unidade à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes que levamos ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos vossos que com astúcias induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Senhor, neste momento que estamos na Tua presença, Senhor, te agradecemos que estamos aqui, Jesus, que Tu possa falar, Jesus, através da Sua palavra, Jesus, como Tu já tem falado através dos céus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Irmãos, essa palavra que foi lida, Paulo escreveu no momento que ele estava preso. E o tema dessa palavra fala sobre a unidade de Cristo, a unidade de Cristo e a vocação cristã. Um dia, cada um de nós fomos chamados, seja em épocas bem remotas, quem sabe como criança, muitos já nasceram no lar cristão, mas a verdade é que um dia o Senhor nos tem chamado. O Senhor me chamou, eu tinha 13 anos de idade, de uma forma muito simples, apesar de já ter nascido no lar cristão, mas a verdade é que o Senhor me chamou aos 13 anos. E eu tenho a plena e convicção daquilo que tem me chamado. A palavra de Deus fala de ministérios. Cada um dos irmãos que aqui estão, o Senhor chamou para o ministério. O Senhor tem me chamado para o ministério da música.
E eu sou grato a Deus pelo ministério. Mas o Senhor tem chamado alguns irmãos para o ministério da palavra, outros para o ensino. Enfim, todos são chamados. E nós devemos estar cientes daquilo que o Senhor nos tem chamado. Eu tive o privilégio hoje de estar aqui e a oportunidade de ter cooperado com a nossa maravilhosa orquestra aqui, o bairro Talito, e tive a oportunidade de tocar um dos hinos que o Senhor me tem dado para escrever, há muitos anos atrás. Confesso aos irmãos que servir ao Senhor às vezes não é fácil, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser humildes para servir a Ele. Nós devemos servir de todas as habilidades para servir a Ele. E, através da palavra de Deus, Paulo estava preso. Ele fez a Epístola de Efésios quando estava preso. Nos dias que nós vivemos, nós ouvimos muito falar sobre motivação. E nesta noite eu gostaria de perguntar: como está a sua motivação para servir ao Senhor? Paulo estava preso. Como pode alguém estar preso e estar motivado? O que nos motiva a estar aqui nesta noite? Qual é a sua motivação para tocar? Qual é a sua motivação para estar na igreja? Cristo é a nossa motivação. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, aos 13 anos de idade. Naquela noite só eu fiz a minha confissão de entregar para Jesus. E o pastor assim, 13 anos, miudinho, peso leve, não como agora, mas na época pelo peso leve, magrinho. O pastor até, quem sabe ele assim na visão dele, até não deu muita bola, fosse uma criança, falando de Jesus. Mas na verdade que cada um de nós, o Senhor tem chamado, independente de idade, independente de credo, raça. Aos 14 anos, eu já estava compondo músicas para a igreja, arranjos. Sempre estudei música, poucas motivações, por poucos talvez sentido. Eu lembro quando eu estudava, meu professor, e a gente tinha um coral de jovens na igreja, na cidade de Toledo. Isso em meados de anos de 87, e eu todo empolgado, recém-convertido, sentia vontade de cantar naquele grupo. Mas só que eu era novo, não tinha uma experiência de voz. Então eu falei, não, fica aqui no tenor aqui e tentar pegar a voz. Mas como não tinha noção de percepção, vão cantando uma voz e eu e outra, Parecia um contraponto assim, tudo fora de ódio. Eu vi com o maestro e o meu irmão todo motivado, porque eu estava ali, recém-convertido, e o maestro e o meu irmão, olha, sem condições, teu irmão não tem condições de cantar, não consegue pegar a voz. E eu via o maestro falar aquilo para o meu irmão e eu ficava um tanto chateado, porque recém-convertido. O meu irmão, não, vamos lá, vamos cantar. Vamos estar junto com o pessoal. Não, mas eu acho que eu vou começar a escutar música. Porque eu sei que você toca já na banda, eu gostaria também de aprender um instrumento. E aí comecei a estudar música.
E eu não conseguia aprender as notas musicais. Eu tinha dificuldade. E o meu professor falou assim, com todo sentido: você não tem condições de aprender. Você é desafinado, você não consegue pegar as notas. E o meu colega, eu acho que os irmãos devem conhecer, o pastor Beiru, nós estávamos em busca junto. E o meu professor saiu assim, para a cozinha, e eu fiquei ali 13 anos, chateado, um mar de choro. E eu senti que uma voz assim falou para mim: ele está dizendo que você não consegue, mas eu digo para você, e eu te ensino. Às vezes, meus irmãos, você sente vontade de fazer algo para Deus. Paulo está falando dos ministérios. Você precisa saber qual ministério que você tem, qual ministério que você foi chamado. Todos os ministérios na igreja são importantes. A orquestra é importante, os irmãos que participam do coral é uma missão importante, os irmãos que cuidam do som, os irmãos que cooperam. Todo ministério na casa de Deus é importante. E todo ministério precisa ser feito com humildade, sabendo que esse dom que você tem de fazer, seja ele qual for, é dado por Deus. Vivemos em momentos difíceis, situações difíceis. O Brasil passa por uma situação que é cheia de difícil. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não perdeu o controle do Brasil, irmãos. A nossa missão, como servos de Deus, é orarmos e intercedermos pelo nosso país, porque o Brasil é do Senhor. Às vezes nós queremos colocar outras atividades na frente, mas como cristão, nós temos que estar convictos que a nossa missão é do Senhor. Nós somos inquilinos nessa terra, nós não fazemos parte, nós estamos aqui, mas a nossa preparação aqui é simplesmente um ensaio para morarmos no céu. Quando eu quero que você faça um solo, eu nem lembro a última vez que eu solei o meu instrumento, apesar de tocar todos os dias, porque eu sou militar músico, mas eu não lembro a última vez que eu solei na igreja. Às vezes eu encontro alguns irmãos e eles dizem assim: mas você continua mexendo com música? Sim. Até quando o Senhor nos permitir. Mas confesso aos irmãos que já tive vontade de parar. Eu lembro quando estava em Curitiba, poucos dias a minha filha ter saído da UTI, e o Senhor fez um milagre na minha filha na UTI. Todas as pessoas já sabem que nós não queríamos mais a nossa filha, mas Deus pôs as mãos, Deus fez um milagre. E eu confesso aos irmãos que as coisas psicologicamente teriam acabado para mim. E um dia no Tempo Central, no lugar onde nós cooperávamos, e a minha esposa cuidava das crianças, eu falei: hoje eu não vou tocar, hoje eu sinto de não tocar. E quando eu estava na galeria assim, os irmãos estavam tocando, e eu falei com Deus: Deus, eu já ajudo na tua obra já há algum tempo,
Comecei a cuidar com um grupo com uns 18 anos. E eu falei para Deus assim, pensamento, Deus, acho que agora tá bom, né? Acho que agora posso parar. E quando a orquestra começou a tocar, a orquestra estava tocando um arranjo que eu tinha feito há mais de 10 anos atrás, que era o hino 212 da Rita. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Irmãos, quando a orquestra começou a tocar, Deus falou assim, olha, isso é para dizer para você que você não tem que parar agora, porque eu te chamei. Por que você quer parar? Aí começamos a pensar assim, poxa, mas porque justamente naquele dia, naquela hora, Deus usou uma música que Deus tinha dado graça a fazer para falar comigo naquele exato momento. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que conhece a nossa vida em todos os sentidos, em todos os momentos. Confesso aos irmãos que dos 3 anos que eu fiquei em Curitiba, acho que eles tocaram. Eu sempre chegava para o maestro e disse, olha, quem está vendo aqui, se quiser tocar, fica à vontade. 3 anos, eu acho que eles tocaram 3 anos dos 3 anos. Mas sei que naquele dia Deus usou. Enfim, na verdade, Deus, na maioria das vezes, que Ele falou fundamente comigo, foi justamente naquilo que eu faço, que Ele usou para falar comigo, naquilo que eu realmente sou acostumado a fazer, que é tocar. E hoje eu toquei aqui, pedi auxílio dos irmãos, né? Nós não ensaiamos, tocamos ali, né? O pessoal fez o acompanhamento. A gente fala assim, usa a expressão, né? Tocar de ouvido, né? Os irmãos por ali, tocar de ouvido, acompanhar. Mas eu gostaria de espiritualizar isso, tocar de ouvido. Que a gente, uma linguagem mais formal, universitária, vai falar assim, percepção musical. Você conseguir um treino para você descobrir que intervalo é que a nota, ou que nota é essa, a pessoa tocar e você descobriu. Eu gostaria de espiritualizar o seguinte, para nossos músicos, porque hoje nossos músicos, né? Estou começando o primeiro dia, o primeiro ensaio, né? Como está a sua percepção espiritual? Como assim, irmão? Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus falando conosco. Mas essa voz de Deus, às vezes, não é através somente da pregação da palavra. Às vezes Deus fala com alguém que você nem imagina. E às vezes Deus usa pessoas que às vezes nem cristãos são. Mas Deus usa para falar para você de algo que você está, às vezes, meses esperando uma resposta. Eu lembro que no ano de 1997, eu tinha feito um concurso para a Força Aérea, e naquela época não tinha internet, né? Então você só conseguia ter a resposta do gabarito se você, ou você lesse o jornal que saísse lá no concurso, ou você ir lá na organização e ver o gabarito lá, o resultado. E eu lembro que em 1997, estava demorando para ser resposta, mas vou ter que ir lá em Curitiba, vou ter que ver o que está acontecendo. E eu tinha estudado muito. Eu tinha toda a certeza que eu tinha passado no concurso. E de fato passei. Mas na verdade eram 10 vagas e eu fiquei em 16º. E quando eu cheguei para conversar com um responsável lá, ele falou, rapaz, eu não sei o que aconteceu. Estou vendo aqui, teu nome não está na lista. Para mim você era a única pessoa que ia passar, ninguém ia passar. E eu fiquei muito chateado, cabisbaixo, e andando na cidade de Curitiba assim, para minha cidade, eu fiquei ali transitando para passar a hora.
chateado, e comecei a andar. De repente chegou uma senhora que eu nunca vi na minha vida. Eu sou um moço, tudo bem? E eu, naquela situação, não, tudo bem não. Mas o que houve? Eu disse, não, eu há dias estou esperando o resultado do concurso, vim aqui e para mim estava tudo certo. Eu tinha plena certeza que eu tinha passado nessa prova. E essa senhora falou assim, moço, vou dizer uma coisa, independente do que aconteceu, confie em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. O meu filho, ele está numa escola de formação, meu filho também está sendo militar, e a cada dia eu agradeço lá pelas fases que ele passa. Não importa o que fizeram com você, se você acha que houve alguma irregularidade, a verdade é que Deus cuida de você. Você, mas quem é a senhora? Qual a sua religião? Você, olha, eu não sou evangélico, mas eu tenho um Deus vivo. O que é isso, irmãos? Percepção espiritual. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nos dizer, seja através da sua palavra, seja através dos louvores. Os Senhores têm chamados para servir. E eu preciso entender qual a minha missão aqui nessa terra, qual a minha vocação. Às vezes você acha que servir a Deus é simplesmente pegar um instrumento, não, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou servir a Deus com o meu instrumento. Mas a verdade é que existem pessoas que estão lá fora, que estão clamando, irmãos, que estão precisando de uma palavra. Hoje fala-se muito em ter equilíbrio emocional, as pessoas estão aflitas, e nós como cristãos, nós temos que transmitir esse povo que não conhece a Deus, Jesus. Hoje eu vou pegar um instrumento e vou tocar na igreja, vou adorar a Deus. Mas você precisa adorar a Deus no seu trabalho. Às vezes nós achamos que a adoração é simplesmente tocar. Mas a adoração começa quando nós levantamos e dizemos para Deus assim, Deus, hoje eu estou vivo, hoje Tu me deu fôlego de vida. Passamos por uma fase difícil, pandemia. E confesso aos irmãos como era caro, né? Aqueles aparelhos. Muitos ricos, milionários, e não conseguiam trazer os seus antes queridos a vida. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Existem pessoas que fazem de tudo para humilhar os cristãos, achando que são imortais. Mas a verdade é que cada um de nós que aqui estamos, nós somos mortais e nós dependemos de Deus a cada dia. Louve a Deus pelo fôlego de vida que você tem, pela saúde que você tem. Louve a Deus pela família abençoada que você tem. E tenha a consciência da sua vocação. Quando eu fui consagrado a diácono, eu era solteiro, mas sempre envolvido com a música. E no dia da consagração, o irmão já experiente, o presbítero já experiente, irmão, você foi consagrado hoje, você quer ser pastor? Sim, irmão, na verdade eu nem sei que eu fui consagrado, Deus o sabe. A minha proposta é servir o Senhor, independente
De qual tipo? Às vezes você pensa assim, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não vou pregar a palavra de Deus, eu não vou testemunhar para o meu vizinho, eu vou... Irmãos, todos nós fomos chamados diferente, porque a palavra de Deus fala que alguns foram chamados para ser apóstolos, pastores, mestres. Seja um adorador lá na sua escola como professor, seja um adorador como um trabalhador, porque isso é bom para agradar a nós. Às vezes nos sentimos desanimados. Qual seria a sua motivação, irmãos, esse ano para servir o Senhor? Ismael, eu perdi o emprego, não importa. Deus cuida de você, irmão. Mas eu não consigo aprender. Deus te dá sabedoria. Tudo depende de nós, que fomos fazer o Senhor. Amém? Qual é a sua proposta para esse ano de 2023? Às vezes nós fazemos tantos planos na igreja. Quando eu estava em Curitiba com a minha família, eu pensava assim, eu nunca mais vou voltar para Cascavel. Cheio de planos, 2 orquestras para tocar na igreja, fazendo universidade de música, aquilo que eu realmente gostava. Mas só que a nossa vida vai precisar ser dirigida por Deus. E de um momento para outro, permita a minha filha testemunhar aqui. A minha filha é diagnosticada, com diabetes tipo 1. Perdeu em uma semana 10 quilos e a gente não conseguia saber o que ela tinha. Mas só que Deus usa uma jovem, depois de algumas vezes nos hospitais, e fala para minha esposa assim, olha, como tua filha está atacada de diabetes? Minha esposa, não, minha filha não tem diabetes, não, mãe. Esse é o diagnóstico de diabetes, eu tenho diabetes desde criança. Quando você for consultar lá com a médica, você pede para tirar ali a ponta de dedo ali, faz o examezinho. O diagnóstico fez um exame. O normal de uma pessoa que faz o tratamento correto, diabetes, de 80 a 180. Pelo menos a minha filha tem essa meta. E a minha filha estava quase 1000. O médico só perguntou, não, TI agora. Mas o que é? Não, o que é isso? Não, diabetes. Olha lá, eu TI agora. E a gente sem saber o que fazer. A minha esposa era desesperada. A minha filha TI. E todas as pessoas que chegavam para minha filha, mas o que você fez com sua filha? Eu não sei. Eu não sei o que minha filha tem. E todas as pessoas chegavam para ela e assim, olha, as pessoas que eram preparadas, os especialistas que vinham, é como se dissemos assim, preparar-se psicológico para minha filha partir, em outras palavras. Quando eu chego na UTI, eu vejo a minha filha naquele monte de aparelho, a vida tinha acabado para mim. Não tinha mais sentido de nada. Todos os meus projetos estavam acabados.
E a minha esposa desesperada, tinha uns irmãos, umas pessoas que estavam fazendo evangelismo, oraram para minha esposa ali. E chegou um médico assim para minha esposa, aquele médico especialista para preparar, né, a pessoa para, quem sabe, o pior de tudo. A gente não sabe se aquele médico era cristão, mas ele chegou para minha esposa e falou assim: ó, não te conheço, não sei quem você é, tua filha não pode dormir, ela tem que ir, a gente vai aplicar aqui vários, a gente vai ver se consegue resolver a situação. Mas eu tenho que dizer para você, não há o que temer. Não há o que temer é uma frase de um hino que a semana toda estávamos ouvindo pelo rádio, porque tinha uma rádio evangélica antiga, a gente apertava o rádio: não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Toda vez que nós ligávamos a semana toda, esse hino. E esse hino ficou marcado o tempo todo, aquela semana toda. Não há o que temer. Irmãos, o que é isso? Nesse ano, no ano que nós fomos para Curitiba, onde eu pisei os pés em Curitiba, e aí o quartel fizeram a apresentação: ó, esse aqui é o Sargento Ferraz, está chegando aqui e tal. E eu ali assim, pessoal, e eu comecei a querer mais, aí eu comecei a cair a ficha: o que eu estou fazendo aqui? Eles vieram falar: ó, você quer falar alguma coisa? Eu disse: olha, pessoal, eu vim transferido para cá, mas quando eu olhei para vocês, eu venho pensando: o que eu estou fazendo aqui em Curitiba? E às vezes até eu e a esposa, que tinha: o que a gente vai fazer em Curitiba? Irmãos, quem sabe se eu não estivesse em Curitiba, talvez a minha filha hoje não estaria aqui. Os planos de Deus são muito mais altos que nós podemos ajudar. A cada dia o Senhor nos cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. O Senhor nos levou para Curitiba, nos trouxe. O Senhor cuidou da minha filha naquela período. E tivemos muitas experiências, sabe? Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Como é a sua preocupação, irmão? Chama. Mas, velho, o meu filho não está na igreja. O filho está desviado, não quer saber de Deus. Não importa, irmão. Comece a orar. Eu tinha 13 anos quando o Senhor me chamou. Eu não queria saber de Deus, eu não acreditava em Deus. Mas através de um livro, pequeno livrinho, porque meu irmão tinha vários livros cristãos. Irmãos, a nossa vida nada é por um acaso. Nada é por acaso. E eu comecei a ler aquele livrinho pequenininho, minha experiência com os espíritos de Dalene Glória, uma atriz que se tinha convertido ao evangelho. Livro pequeno, estava acho que com 1 ou 2 horas eu li todo o livro. Daquele livro falava a experiência de Dalene Glória, sua conversão. E eu me inspiro e falava: Deus, realmente, Deus, e fiz prova com Deus, se tu realmente existe, eu quero que hoje minha mãe chame para ir na igreja. Simples, né? Para a gente assim, né? Porque a minha mãe já tinha um pouco desistido de mim, em outras palavras, né? Não é que ela tinha
gente tinha? Eu tinha pregado para Deus. Ele falou assim, não, vamos ver se realmente Deus existe. Eu fiquei sentado no sofá, minha mãe se preparou para ir para a igreja. A minha mãe fechou a porta, foi para a igreja. Fechou o portão de casa e eu falei, não, agora eu quero ver se realmente existe Deus. A minha mãe abriu o portão, voltou para casa, abriu a porta e olhou para mim assim, vamos na igreja? Eu não falei mais nada. Deus existe. Naquele momento, uma coisa tão simples, mas foi o dia da minha cabeça. Já passei de lá para cá muitas provas, muitas histórias, muitas bênçãos. E esta noite, quem sabe você tem perdido a esperança na sua família, mas eu digo para você que Deus está a todo tempo no nosso lado. Eu não sei o motivo de Deus me ter dado esse momento para testemunhar, mas a verdade é que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, meus irmãos. Quando eu toquei um hino na orquestra, eu acho que foi o segundo hino, e eu nem sei como é que ele conseguiu as partituras ali, não sei se não fez, tinha feito em Curitiba. Eu nem lembrava da melodia, nem lembrava de nada. Mas a verdade é que tudo aquilo que você faz para Deus não é em vão. Às vezes você pode estar desanimado com o seu ministério, às vezes você passa a pensar assim, mas eu cuido das crianças, mas parece que esse negócio não anda. Tudo bem no coral, ciclo de oração, mas parece que as coisas, irmãos, Deus está vendo o teu trabalho. Não espere nada de ninguém, irmãos. Espere de Deus. Ele é a nossa recompensa. Mas por que você está falando isso hoje, Manuel? Que talvez você está pensando assim, olha, hoje eu vou chegar lá, pastor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero fazer mais aquilo, não. Mas por quê? Porque, sei, vocês estão meio desanimados, parece que as coisas não andam, irmãos. O que nós fazemos é para Deus. A nossa proposta é fazer com que as pessoas se cheguem a Deus. E a sua tarefa, a sua missão tem que ser realizada da melhor forma possível e de forma humilde, reconhecendo que tudo é para o Senhor. Tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. O Senhor me deu emprego, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu estudo, pela misericórdia de Deus. Porque simplesmente eu acreditei que Deus me ajudou. Nos momentos mais difíceis que eu achei que não pudesse conseguir fazer algo, Deus tem estendido as mãos a nós. Irmãos, qual que é a sua motivação nessa noite?
Mas ninguém vê o mistério, ninguém conhece. Irmãos, não importa. O que você faz é para Deus. Ele que cuida de você. Ele que tem te abençoado. Ele tem feito grandes coisas na sua vida. Amém. Breve verei meu bom Jesus. Breve Jesus, o céu, Jesus, há de aparecer em gloriosas, todos vão te ver, naquele dia então, hei de receber de Deus possa continuar abençoando como sempre tem abençoado essa igreja. Amém? Agradeço ao convite dos irmãos aqui da orquestra e que Deus abençoe a todos nós.